Então vamos lá, 8º episódio do nosso podcast. Eu falei que eu ia ter regularidade, estou tendo. E hoje é especial, hoje eu vou confessar que eu estou nervoso, hoje eu estou um pouquinho até emocionado. Eu estou recebendo uma das minhas maiores referências no mercado. Um cara que não sabe, mas ele me ajudou muito no meu desenvolvimento profissional, sem saber. E é assim que funcionam as coisas, né? Muitas vezes a gente oferece o que a gente nem sabe que está oferecendo. Mas eu vou contar essa história daqui a pouco. Eu estou com o Alexandre Lima, ele é um dos líderes do Rio de Janeiro aqui na Agaflex, que é uma administradora que eu tenho muita admiração, gerencia milhões de unidades, milhões de reais em patrimônio. Vou pedir para ele falar um pouquinho dele e falar um pouquinho da Agaflex também. Perfeito. Obrigado, Murilo. Quem vai se emocionar daqui a pouco sou eu, né? Com uma apresentação dessa. É um prazer estar aqui, tá? Representando a Agaflex, né? Em nome da Agaflex e em meu nome. Quero agradecer aqui a oportunidade. E é fácil, né? A gente está aqui porque a gente está com, além de um parceiro, né? Um dos grandes parceiros que a gente tem, com um amigo também, tá? Eu lhe tenho como um grande amigo. Saiba disso. Muito grato. Vou quebrar o protocolo e vou contar uma história pessoal e que sirva para os mais novos, para quem está começando e tudo mais. E acho que você não sabe integralmente dessa história. Mas logo nos primeiros trabalhos que eu fiz com o Alexandre, que a gente fez junto, que foi num condomínio comercial aqui na Barra, no dia de uma assembleia que deu até a polícia, o meu pai foi entubado na Covid. Foi no dia daquela assembleia. E eu fui para essa assembleia. E eu não sabia disso, hein? E você não você está sabendo agora. Pois é. E eu fui para essa assembleia. Só que eu travei nessa assembleia. Nessa assembleia eu não conseguia falar, porque eu estava emocionalmente completamente abalado. Cheguei na assembleia, um clima de guerra. Cara, quando eu olhei para o Alexandre, o bicho estava com uma calma. E o couro comendo, ele falando numa calma, numa tranquilidade. Eu me lembro que me chamou a atenção que ele passava assim, olhando meio que para o alto, e as pessoas gritando do lado, ele nem se abalava, falava assim, cara, eu preciso ter o emocional desse cara. Eu preciso ter o emocional desse cara. E dali por diante, eu fui trabalhando isso, foi uma dificuldade muito grande, porque eu criei um pequeno trauma de assembleia naquela assembleia. Então, quando eu chegava nas próximas, me faltava o ar. E aí eu falei que eu preciso de uma técnica. E a técnica que eu desenvolvi, você já me viu fazendo isso muitas vezes, gente, então vou quebrar aqui o protocolo, não vou ler o edital inteiro, eu vou direto para os itens de pauta e vamos embora, pau. E aí eu acabei virando um cara especialista em fazer assembleia rápido. Mas eu desenvolvi isso por um estado de necessidade. E quem me tirou desse estado de necessidade foi muito o seu exemplo. Então, eu falo que gratidão é um negócio que é a coisa mais importante da vida, e eu estou aqui publicamente expressando a minha a você, e aí vai ultrapassar a barreira do profissional com certeza, embora a gente mantenha o profissionalismo. Sim, obrigado pelo reconhecimento. Não sabia dessa história, né? É tão emocionante, legal. Eu gosto de inspirar pessoas, porque muitas pessoas também me inspiram, né? E você é uma delas, cara. Eu estou acompanhando, né, o teu crescimento, o crescimento da Contaifer, e isso inspira muito a gente, tá? A Agaflex também vem aí, né, nesses 20 anos aí numa ascensão incrível, e é isso. A gente quer se juntar a pessoas que têm esse tipo de comportamento. A gente trabalha com gente, a gente valoriza muito gente, e você aqui, de forma pública, trazer esse assunto, né, trazer esse relato aí é muito importante para a gente. Fala muito sobre você, tá? Nós somos humanos. É isso aí, antes de tudo. Eu anotei aqui, e aí eu não sei se é isso mesmo, mas são 21 mil unidades gerenciadas pela Agaflex? Sim, são 21 mil unidades. Então são 21 mil famílias que vocês tomam conta. Sim, exatamente. Famílias que a gente toma conta, a gente tem muito orgulho. Falar um pouquinho aqui do Rio de Janeiro, né? Eu estou na Agaflex, já fez 16 anos, né? Sério? Sério. E isso nos orgulha muito. Acho que o Alexandre começou a trabalhar com 10, né? Porque se ele está 16 na Agaflex... Quase 50 anos. Mas, enfim, isso nos orgulha muito. Tá falando aqui um pouquinho de Rio de Janeiro, tá, Murilo? A gente implantou muito condomínio aqui, condomínio que a gente já administra há mais de 15 anos, né? E aí as pessoas falam assim, poxa, mas como é que vocês, como síndico, né, renovam tanto tempo assim? A gente sabe que é difícil, mas é porque a gente tem valor, né? E as pessoas reconhecem isso.
A gente tem condomínios aí, você conhece, tá? Em alguns deles junto com a gente trabalhando, né? Que são mais de 1.200 unidades, né? Só em um único condomínio, é como se fosse uma cidade ali dentro, né? Isso nos orgulha muito, a gente saber que tudo aquilo que foi construído, né? Falando um pouquinho de implantação. Porque uma coisa é você pegar um condomínio já rodando já há alguns anos, né? Outra coisa é você fazer aquele condomínio acontecer do nada, do zero, né? Montar a equipe de limpeza, de segurança, de jardim, de piscina, de administração e fazer aquele condomínio rodar. Isso é um orgulho que a gente tem tamanho, assim, sabe? Da gente ver que a gente que implantou aquilo e está... Até hoje. Até hoje, né? Em vários 15 anos ali trabalhando. E qual que é o maior desafio da implantação? O maior desafio da implantação é fazer com que as pessoas que compraram aquele sonho, né? Porque quando a pessoa compra um imóvel, ela compra um sonho, né? Ela saber que aquilo que está no book nem sempre vai ser entregue daquela forma pela construtora, vão ter ali os efeitos colaterais, e que uma implantação, por mais que esteja tudo novo, até a coisa rodar, demora bastante, né? Então as pessoas têm a expectativa de entrar já naquele sonho que está no book. E quando, na verdade, quando chega ali, até as coisas, é obra, né? É obra ainda das unidades. Quantas obras ao mesmo tempo? Quantas obras ao mesmo tempo, né? É o pós-obra da construtora, que depois de implantado o condomínio, ainda fica pelo menos 6, tem umas que ficam até 2 anos, né? 6 meses a 2 anos. Então, esse é o nosso maior desafio, fazer com que as pessoas entendam que, sim, ela comprou um grande patrimônio, mas que tem aquele efeito colateral de toda a implantação, né? Porque o elevador está novinho, toda a parte técnica está ali, as bombas, né? Tudo novo, piscina, que não vai ter problema, vai ter problema. E hoje você é síndico de origem, né? Quanto tempo você faz, além da H-Flex, quanto tempo você está no mercado? Então, eu digo que eu só sei fazer isso na vida, né? O meu primeiro emprego foi em imobiliária, né? Trabalhando já com condomínio, né? Eu trabalho, vai fazer 30 anos, tá? Nessa área de condomínio, não sei fazer outra coisa, nem faxina sei fazer, se eu soubesse. Então, já há quase 30 anos que eu trabalho com condomínio. Nessa área de sindicatura, eu estou há cerca de uns 15 anos. 15 anos. Porque eu trabalhava do outro lado, fazendo atendimento, gerente de relacionamento em outras administradoras, que atendia uma carteira de 40 condomínios, atendia diretamente os síndicos, né? E aí, como era fácil para mim, quando às vezes chegavam algumas demandas que não era para gente de administradora só de back-office, ia falar, não, isso não é com a gente. Isso não é meu. Isso é com o síndico. Então, ela estava do outro lado. E quando eu passei para o lado da sindicatura, eu vi como é bom. Eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de trabalhar com desafios, entendeu? Então, acho que eu me encontrei trabalhando nessa área de gestão, né? Gestão. Só que com esse tempo todo, e hoje você é o líder da equipe, eu sei disso, você teve que se afastar da sindicatura. Hoje você faz mais a gestão. E esse sentimento de se afastar? A gente não se afasta. Não se afasta? Não. A gente faz uma gestão. Hoje, eu estou numa fase de transição na H-Flex, né? Eu era gerente de área, que representa a empresa síndica, agora estou como gerente geral, passando já os meus condomínios para algumas pessoas e estou sempre acompanhando ali, né? Então, quer dizer, eu ainda vou em reunião de conselho, até daqueles condomínios que eu já deixei. Você ainda vai? Eu ainda vou. E, né? quando acabar? Quando acabar o quê? Quando virar o Alexandre só gestor e ninguém lembrar do Alexandre nos condomínios. Mas o gestor que é gestor de verdade, ele não vai deixar de estar lá na ponta para ver como é que a coisa está funcionando, entendeu? Então, ele vai estar, não vai ser sempre, né? Mas ele vai estar sempre indo junto com o gerente de área, né, o que representa a empresa síndica, para ver como é que está o clima daquele condomínio, como é que está aquele condomínio. Então, ele jamais vai deixar de estar lá na ponta. O gestor que só fica aqui em cima, ele não faz uma boa gestão. Está muito longe, né? Tá, E gestão não é distanciamento, é proximidade. E a sua tarefa é mais difícil, porque você tem que gerir o time de síndicos e os condôminos. Então, é uma liderança de uma massa muito alta. É muita gente para liderar. O que você tem de ferramenta que te conduz para você conseguir resolver esse tipo de problema? Porque você precisa engajar os seus síndicos, fazer que os seus síndicos façam o que você entende que eles devem fazer.
Você precisa que o morador enxergue valor numa engrenagem que é invisível, porque o síndico é uma engrenagem invisível. Quando eu costumo dizer que tem problema da construtora, é o síndico. Tem problema da administradora, é o síndico. Tem problema do síndico, é o síndico também. Tem problema do vizinho, é o síndico. Como é que você trata como ferramenta para se engajar as pessoas? De fato, quando a gente é síndico, né, sindicatura, a responsabilidade toda é nossa, né? A gente responde civil e criminalmente por tudo, e tudo que acontece ali naquele condomínio é a gente que vai responder. Ainda que seja o problema de uma terceirizada, mas quem é que gere a terceirizada? Somos nós, né? O síndico. E você me perguntou quais as ferramentas que eu tenho? O que você usa, por exemplo? Eu vou falar um pouco de nós. Uhum. Aqui a gente incentiva as pessoas por meio do exemplo. Então, a gente faz reuniões, a gente tem uma reunião de sprint na segunda-feira, a gente tem uma reunião de cumprimento na sexta-feira, a gente tem uma reunião quinzenal para analisar o que aconteceu, e essas reuniões são setorizadas, então cada um dos 8 setores do escritório fazem essas reuniões, aí eu quinzenalmente me reúno com todos e vejo. E isso você controla as atividades do dia a dia, mas e controlar a emoção das pessoas entregarem? Porque teve uma frase que eu ouvi certo dia que falava assim: quem trabalha com condomínio adoece. E acho que você sabe quem falou essa frase. Quem trabalha com condomínio adoece. E eu tenho essa consciência. Tanto é que aqui no escritório hoje nós temos um programa de saúde mental. Sim. Todas as 30 pessoas que trabalham aqui, elas têm acesso à terapia uma vez por semana, têm acesso ao Gympass para fazer atividade física e tudo mais, justamente pela pressão que é trabalhar com condomínio. O que você usa de ferramenta nesse sentido? Então, quem trabalha com condomínio, sim, pode adoecer, tá? Porque as chances são grandes. São grandes. E é fundamental, como você falou, de ter sempre foco na nossa saúde mental, né? O que a gente pode fazer? Primeira coisa, você não pode se abalar com as coisas que acontecem de errado, os problemas que vêm, porque condomínio é problema, né? Então, você não absorver aquilo para si. Então, quando você está recebendo uma crítica, quando algum condômino, algum síndico, né, nos casos onde a gente não é síndico, ou algum conselheiro, algum subsíndico estiver fazendo alguma crítica, não achar que aquilo é para você. É um reflexo do teu trabalho que pode acontecer, entendeu? Obviamente, você também tem as suas válvulas de escape, né? Você saber que quando você entra ali, as personas, né? Eu entendo que nós somos personas. Então, tem a persona Murilo na sua casa, com a sua família, com a sua filha, com a sua esposa. Tem a persona Murilo no seu trabalho, com seus amigos. Então, quando você entra no teu trabalho, é a persona do teu trabalho que tem que ser o foco. Esquecer de todos os seus problemas e, da mesma forma, como você sair dali, você tem que esquecer as questões do teu trabalho, porque se você leva, aonde você adoece. E você consegue fazer isso hoje? Eu consigo fazer, sempre consegui. Sempre conseguiu? Sempre, porque senão a gente adoece, né? Eu não estaria tanto tempo no mercado somatizando isso. De fato, a gente adoece. Se a gente leva os problemas do trabalho, eu digo que quem trabalha em condomínio, sobretudo os residenciais, tá? Vou estar falando aqui uma coisa que pode ser polêmico ou não, mas trabalhar em condomínio comercial é uma coisa e trabalhar em condomínio residencial é outra totalmente diferente, né? Então, sobretudo em condomínios residenciais, eu costumo te falar, quem trabalha em condomínio residencial, trabalha em qualquer lugar. É verdade. Tá? Então, você não pode, é o problema o tempo todo, é onde as pessoas moram. Um condomínio residencial, ele não fecha as portas como um condomínio comercial fecha as portas, ou seja, é 24 horas funcionando e geralmente é no final de semana que mais tem problemas, né? Pode ter problema na madrugada, enfim. Então, se você não souber separar isso e levar esses problemas, que tem muito problemas, para a tua casa, você não virar essa persona, né? Pessoa física, pessoa jurídica enquanto trabalhando, de fato a chance de você adoecer é grande. E com o teu time? Porque para o Alexandre é mais fácil. Alexandre Cascudo, 30 anos de experiência. E com quem está começando? Como é que chegou um gerente novo para você ali? Como é que você treina esse cara? São processos, tá? A gente tem processos muito bem definidos, processos não só de gestão em condomínio, mas também em relação à retenção dos nossos profissionais, né? E de treinamento deles.
Então, a gente tem já há alguns anos na empresa o Balance Scorecard, o BSC, métricas que a gente tem, onde a gente consegue mostrar para as pessoas que trabalham com a gente, né, onde ela pode chegar, o que a gente espera delas, né, onde a gente consegue ter ali, dar sempre feedback em relação a essas métricas, o que ela alcançou, por que ela não alcançou. Isso é fundamental para que as pessoas entendam. Remuneração variável, que é fundamental. Tá? Se ela atinge aquelas métricas ali, ela recebe uma remuneração variável, né? E isso faz com que engaje as pessoas. Tá? Então, o que eu consigo fazer? É isso, é o que a empresa tem de processos e que dá muito certo. Então, o resultado lá na ponta é o melhor possível. Há cerca de mais de 15 anos que a empresa já tem todos esses processos de BSC e tudo mais, foi difícil implantar, tá, Murilo? Porque eu sou carioca, falo com muita tranquilidade, mas a gente tem um problema aqui no nosso estado, né? Cultural, exatamente isso. Então, até fazer com que as pessoas entendam que aquilo ali é valor, não é uma burocracia de estar preenchendo, entender que aquele processo ali é para ajudar ela, isso foi muito difícil. É a minha maior dor aqui. Pois é. Mas depois, quando você consegue... Isso hoje já está muito enraizado na nossa empresa. E isso é muito legal. Então, as pessoas já veem que aquilo dali é importante para o trabalho dela, que aquilo dá resultado, entendeu? E aí a coisa flui com tranquilidade. E aí, quando eu falo, eu tenho 16 anos, né, de HFlex, a gente vai em vários condomínios, é um que tem 10 anos, é outro que tem 14 anos, é outro que tem 8 anos. Todos na minha equipe hoje, eu não estou trabalhando com ninguém com menos de 7 anos. Isso é muito interessante, essa retenção. Isso, ninguém fica tanto tempo assim em um lugar onde ela não se sinta à vontade, onde ela não esteja vendo que ela está sendo valorizada, né? E que ninguém fica. Hoje em dia você sabe que é assim que acontece. É verdade, né? Principalmente geração mais nova. Exatamente. Somente. E aí você fala assim, mas aí não é um comodismo? Não, porque essa pessoa ela não está esses anos todos na mesma função. Ela consegue, está evoluindo. Ela está evoluindo, consegue ver a evolução dela, né? E sabe aonde ela pode chegar. Então, eu acho que é isso. A gente mostrar ali, fazer com que a pessoa identifique os potenciais dela, né? Desenvolver isso, os pontos onde tem de melhoria, que todos nós temos, né? É algo a melhorar. E, enfim, fazer com que ela, voltando aqui ao assunto da questão, né, da saúde mental, fazer com que ela entenda também que ela tem que estar preocupada com isso. A verdade é que você escolheu ser síndico, você escolheu cuidar de gente, quando você virou chefe, você cuida de mais gente ainda e é o que você tem que fazer, é isso mesmo. Agora, mudando um pouquinho de tema, eu tenho 2 cases na minha cabeça que são de extrema relevância para a HFlex, de extrema relevância. Eu vou te pontuar já quais são, mas na visão do Alexandre, o que foi o maior gol de placa que vocês fizeram num condomínio? A gente fez bastante gol. E aí perguntar aí para um Zico da vida, perguntar para um Fenômeno, um Ronaldo, enfim, qual foi o melhor gol grande, vai ser difícil, né? A gente fez muito gol. Com toda humildade, você sabe que sou uma pessoa humilde, né? Mas se você quer que eu cite você quer que eu use... Eu vou usar esse case que você trouxe aí, que eu achei legal, tá? De trazer esse depoimento aí, que eu não sabia que você estava passando por aquele momento. Foi na pandemia, sabe? Na pandemia. Eu me lembro que foi até numa área externa. Externa, exatamente. O condomínio tem lá um business center muito grande, né? Mas a gente não podia fazer em local confinado, fizemos na área externa. E realmente foi um case, eu vou trazer esse como exemplo, tá? Foi gerado ali, nesse condomínio, o que eu chamo de teoria da conspiração, né? Então, fizeram sabe aquele montagem de PowerPoint? Fizeram ali um relatório de não sei quantas páginas, teoria da conspiração de fato, né? Com muita coisa que era, quer dizer, tudo que estava ali era em verdade. Eu tive que ter, de fato, ali todo o controle emocional, porque sabia que aquilo ali era tudo, não era verdade, não era oportunidade de estar ali. Imagina se te apresentam um relatório de mais de 30 páginas, como é que você vai responder isso, né? E sendo pego de surpresa. Ao vivo. E aí eu saí daquele quando nunca passei por isso. Tá aí um case que eu nunca passei. Olha, tendo em vista tudo isso que foi apresentado aqui, foi dado um período, né, para gente, 7 dias para a gente responder. Saímos dali e fomos para a administração desse condomínio que a gente já estava há mais de 5 anos, né?
pegar todas as pastas financeiras, tudo aquilo que era de documentação do condomínio, colocar em frente a uma câmera para que a gente não pudesse, como se aquilo dali foi uma tentativa, né, de humilhar. Porque, na verdade, eu não fui humilhado. As pessoas, elas tentam fazer as coisas, mas a coisa só acontece se você se permite aquilo. E eu não me permiti. É isso, essa é a determinação, vamos lá e vamos fazer isso. E tinha ali algumas pessoas que já conheciam a gente, até do mercado há algum tempo, mas é aquilo, bom, se lançaram isso, no mínimo vamos dar a oportunidade da pessoa estar apresentando, né? Cria-se-lhe uma dúvida, a gente presta serviço para as pessoas. E eu super entendi, tá? Pessoas que apoiaram, entre aspas, né, aquela iniciativa. E o que foi legal foi que a gente conseguiu responder tudo, né? As pessoas que fizeram isso hoje estão totalmente isoladas nesse condomínio, porque a verdade vem à tona, graças a Deus a verdade vem à tona, né? E hoje a gente está lá com uma... Isso já tem o quê? Foi 2020? Isso foi em 2020, já foram 2 reeleições depois disso. Depois de 2 reeleições. E pessoas que não votaram na gente logo assim que isso aconteceu, hoje apoia 100%, porque nos deram a oportunidade de apresentar a verdade, entendeu? Só que é muito difícil, e aí eu vou usar o português claro e rasgado, ser chamado de ladrão e manter o tom de voz igual você manteve. Aquilo ali, com certeza não é qualquer um. Então aquilo ali realmente foi uma condução muito legal e principalmente pelas 2 renovações nos anos posteriores. Eu desacreditava pela localização, eu achava a localização dele prejudicial para um condomínio comercial por conta do trânsito, e hoje está com 90 e tantos % de ocupação, os imóveis bem valorizados, quem tem escritório lá está satisfeito. Então, realmente, eu entendo que ali é um case de vocês, mas tem outros. Tem, mas só ainda falando desse, né, como você disse, de manter a tranquilidade e tudo mais, não usar essa palavra ladrão, mas obviamente que estava indicando a isso, né, como você colocou. E como é que a gente consegue se manter com a tranquilidade? Não esquecendo de quem nós somos. Eu não trabalho numa empresa de meia porta, muito pelo contrário, uma empresa uma das maiores aí do mercado, onde eu tenho muito orgulho, né, de estar na Gaflex esses anos todos, uma empresa séria, né, e a gente nunca fez nada de errado, né? Então, nada daquilo ali que estava sendo colocado, eu sabia que era tudo em verdade, e isso me dá a tranquilidade da gente não se perder, entendeu? Da gente sempre estar sabendo, lembrando de quem nós somos. Isso sempre vai dar uma tranquilidade para qualquer um. Não se perder e não esquecer de quem de fato a gente é. Então pode falar o que quiser. Se você não é aquilo, a tranquilidade vai ocorrer, entendeu? Tranquilamente. E aí foi aquilo. Para mim foi um divisor de águas na minha carreira, aquela assembleia. Eu falei assim, agora eu entendi o jogo. E hoje em dia eu posso dizer também, sem falsa modéstia, que faço muito bem a assembleia, muito bem. Difícil, cara, é ruim falar isso, mas eu não conheço ninguém que faz melhor que eu, não. Como advogado vai me desculpar, não conheço. Não, você Murilo, realmente ali eu me conduz muito bem uma assembleia. A gente já fez algumas. Tenho aqui, você já me elogiou, e preciso aqui fazer um elogio também, né, de forma pública, né? O Murilo manda muito bem em assembleia. Obrigado. Cara, e você sabe que a gente está falando muito de dificuldades e tal, mas eu entendo que tem 2 cases fantásticos que eu vi você de frente neles. Um deles, os 2, na verdade, são completamente ligados à sustentabilidade, e foi a troca do equipamento de gás aqui do Le Monde para o elétrico. Eu achei aquilo um golaço. Sim. E na Assembleia que aprovou, foi muito interessante isso, na Assembleia que aprovou se mostrou que ia fazer, e aí eu preciso realmente confirmar os números, um investimento, se eu não me engano, de 5 milhões de reais para fazer essa alteração, parcelado em muitos anos, mas que a economia, a diferença do valor pago a título de gás para o valor pago a título de luz compensaria em muito menos anos do que o parcelamento. Falei, cara, isso é meio ambiente, isso é economia, é bolso das pessoas. Então, por isso que eu considerei um golaço. E foi a mesma coisa no Wave. Era um gasto descomunal com a piscina, descomunal, e vocês levaram corajosamente, porque ali é um condomínio de altíssimo nível e com pessoas muito poderosas, vamos dizer assim,
vamos trocar o projeto original, vamos botar elétrico e também funcionou muito bem. Eu entendo esses dois cases fantásticos. Não, falando ainda de sustentabilidade, né, de todos esses projetos que a gente tem, aqui no Le Monde também, você sabe aqui a questão do lixo. Ah, né? Bem lembrado. Que a gente faz a compostagem. Não sei se muita gente sabe, mas condomínio comercial, o poder público não tira o lixo. Condomínio comercial, o próprio condomínio precisa contratar para retirar o seu lixo, né? Caçambas, né? E o que acontece? Quando a gente faz a compostagem do lixo, a gente joga menos lixo no meio ambiente, né? Então são toneladas de lixo que a gente deixa de jogar no meio ambiente, né, durante o ano. Isso no Le Monde aqui já está acontecendo há bastante tempo. A gente tem também, a gente apoia a ONG One by One, né? Você sabe disso. Eu sou padrinho de a gente já participa. Não, é emocionante aquilo, né? Dá um abraço aí para a Tereza, que já conduz esse projeto aí há alguns anos, onde os lacres, né, de latinha de refrigerante ou de cerveja, a gente troca por cadeiras, né, ajuda a trocar por cadeira para crianças. E os projetos aqui também, né, de compostagem que a gente tem aqui, que a gente faz a terra adubada e vende. Todo aquele dinheiro é revertido também para esse projeto, para as cadeiras de roda, para as crianças que têm essa necessidade especial. Foi muito legal. Eu já tive a oportunidade de entregar essas cadeiras de rodas para as crianças e saber que isso é fruto de uma prática que gerou benefícios ao meio ambiente, não gastou R$1 do condômino, ainda ajudou quem precisa. Se isso não é um case, eu não sei mais o que é. O próprio Universe, onde você também trabalha conosco, a gente, assim que o condomínio foi implantado, colocamos placas solares, né? Então a conta de luz lá da área comum, que vinha em torno de R$60 mil, essa conta baixou para R$4.000 e poucos mês, né? Então foi um projeto que em 3 anos e pouco se pagou. O payback desse projeto, 3 anos e meio mais ou menos, o dinheiro já tinha retornado para o condomínio e faz com que hoje o Universe tenha um dos valores de cota condominial ali daquela área é mais competitivo, de fato. Não, é o mais barato, eu digo porque, embora vocês não estejam, mas eu sou advogado de todos os comerciais em volta do Universe, de todos. Legal. E é o mais barato de todos. Eu costumo dizer mais competitivo. Mais competitivo? Né? Porque o barato aí já vem aí... Mas eu digo de metro quadrado. É um valor de metro quadrado mais em conta. Comparado ali com o entorno, tem a maior competitividade em relação ao benefício que o empreendimento tem, mas muito em relação à questão da luz, que fez com que a gente conseguisse reduzir 60 mil mês a conta de luz da área comum para em torno de 4.500 mês. Quanto dá ano isso? Quanto dá ano, exatamente. Isso aí é bolso das pessoas e é meio ambiente também, porque é energia solar, né? Sim, energia sustentável. Energia sustentável, exatamente. Isso. E daquela região ali fomos um dos primeiros, Acho que o único. Eu acho que ainda é o único. Né? Ainda é o único. Da região aqui da Barra da Tijuca, porque isso já tem mais de 8 anos que a gente fez isso lá. É o único. Hoje as pessoas têm optado muito pelo mercado livre de energia. Sim. Que é uma alternativa, mas as placas solares também tem. Agora tem usina, né? Tem uma série de outras funções. Porque tem que ter um investimento, né? As pessoas, o quanto que vai se gastar? Não se gasta, se investe. Sim. Porque aquilo ali vai voltar depois. Então, dependendo do empreendimento, é importante você conduzir essa consciência ali para as pessoas que a gente chama de grupo gestor, né? Subsídios e conselheiros, para que elas comprem essa ideia também, porque na verdade não é um gasto, é um investimento que vai retornar depois do patrimônio dela. Isso aí. E nessa questão também teve muito problema com a própria fornecedora de água, né? Então, uma enxurrada de processos por conta do número de economiza a quantidade de salas, e eles consideravam um consumo mínimo e não um medido. Aí os condomínios entravam com ação para ter o medido, porque tinha hidrômetro único. Era considerado, então, ser o medido, só que aí ia para a tarifa mais alta por conta de ser um grande consumidor. Então, são muitas peculiaridades que envolvem a decisão jurídica, a decisão gerencial mesmo de um condomínio, de você fazer uma situação dessa. Esse tipo de ação, por exemplo, sempre que quando nos pediam, a gente falava que não ia fazer sem um laudo pericial prévio,
porque eu não sabia se o resultado esperado ao final do condomínio completamente implantado seria de economia ou não. Eu não sabia disso. São duas questões, né? Condomínio comercial, na época da SEDAI, né? Hoje a Iguá ainda tem algum entendimento em relação a isso, que a gente está buscando, discutindo ali, está discutindo, né? na justiça, mas há quatro salas, né? 4 unidades no condomínio comercial, ela entendia que era quer dizer, o entendimento jurisprudencial é isso, né? Que era uma economia. E aí o que eles estavam fazendo? Não, a cada 2 salas era uma economia. Então, nesse condomínio, por exemplo, eram 300 e poucas economias, né? E, na verdade, deveriam ser 163. Exato. Porque ela usava deveria usar a cada 4 unidades uma economia. E, na verdade, ela estava usando a cada 2 unidades uma economia. E a gente teve que quebrar isso na justiça. Foi uma ação que durou mais de 5 anos. Isso é interessante, porque na teoria os condomínios eles não têm medidor individual da SEDAI em cada unidade. Ele tem um medidor da SEDAI, da Iguá, seja a companhia que... Águas do Rio. Águas né? do Rio. Isso. Ele tem um medidor na entrada do condomínio e dentro do condomínio se rateia, ou pela fração ideal ou até com aqueles medidores privados. E aí qual é a grande discussão? Tem uma tarifa mínima, O que as pessoas buscavam? Eu quero pagar só o medido, eu não quero pagar a tarifa mínima. Depois, entendeu-se que deveria se pagar a tarifa mínima, sim. Mas aí veio as companhias de água e falaram, ok, mas o número a cada 4 unidades é uma economia. E aí a discussão é essa, a cada 2 unidades é uma economia. Então, é uma briga que ela vem se arrastando há 10 anos, essa discussão da conta de água vem se arrastando há 10 anos, e parou no STJ agora, inclusive, para modular os efeitos, que é considerar para trás e para frente, ou seja, vai entender até quando e a gente vai ter uma decisão definitiva em breve. Em relação a essa questão da quantidade de economias, né, falando do comercial, né, se a cada 4 unidades, salas, considerada uma economia, ou a cada 2 uma economia, isso já está meio que pacificado que são 2, né? O que hoje está, de fato, como você colocou, é essa questão da tarifa mínima, né? Então, pode-se cobrar a tarifa mínima, cobrar o mínimo pela quantidade de economias. Então, isso hoje está se encaminhando para que, de fato, as concessionárias podem cobrar a tarifa mínima ali, considerando as economias. Então, são 2 questões distintas. Uma é em relação à quantidade de economias, que tinha esse entendimento equivocado, que isso já meio que está pacificado. Esse outro de que ela pode ou não, a concessionária, cobrar a tarifa mínima. E ainda tem é o que você colocou, que de fato era uma questão que a gente enfrentava, né? Assim que implanta o condomínio. Que era o medido. Mas que aí está vazio, o condomínio implantou, as pessoas ainda estão se mudando, né? Então, é melhor para o condomínio, assim que implanta, solicitar, né? Ou ainda que seja em esfera judicial, que cobre-se pelo medido ou pelo mínimo. Mas e quando tiver ocupação maior, como é que isso vai ser? Né? Era uma coisa que a gente tinha que analisar quando implantava o condomínio, o que você iria pleitear ali junto à concessionária, entendeu? Aí, olha a complexidade do que você está me trazendo. Você toma uma decisão sobre fazer um investimento de alto valor que se paga a longo prazo, mas depois te traz um retorno grande. Você toma a decisão sobre interpretação legislativa, jurisprudencial, sobre como se cobra a água e, trazendo um paralelo, eu te faço uma pergunta. Tem espaço para o síndico não profissional? Olha, a gente trabalha também com condomínios onde a gente não é síndico, né? A Agaflex faz o serviço completo, desde só o back-office, que é aquele serviço mais básico de montagem de pastas, de emissão de boletos, né? O serviço de equipe de gestão, que é onde a gente tem lá o gerente, os assistentes de concierge, os concierges, os HDs da parte administrativa, e tem o serviço full, onde também é síndico. Então, a gente tem vários tipos de clientes, né? Onde, inclusive, também tem o síndico morador. A maior parte dos síndicos que a gente trabalha, né, são profissionais, tá? Mas eu tenho sim o síndico morador que quer se profissionalizar, né? Mas é uma tendência. Eu conheço alguns casos onde que o síndico foi eleito ali como morador, meio que vai você mesmo e tal, e hoje esse síndico busca a profissionalização,
porque não tem, de fato, não tem espaço no mercado. É muito complexo. Isso. O risco que a pessoa tem ali de fazer alguma coisa errado e depois e vai atingir ela como pessoa física, exatamente. né? Não vai ser só uma repercussão para o condomínio em si, ela responde também. Então é muito complexo você hoje ser um síndico morador que não busca a profissionalização, tá? E você trouxe no início, o síndico ele é responsável civil, criminal e ambiental. Nós assumimos um condomínio recentemente que ele tem 12 anos de vida. Passaram-se 3 síndicos. Os 3 síndicos moradores, sem profissionalização, sem muito conhecimento, os 3 condenados em ação de prestação de contas em valores superiores ao valor do próprio imóvel. Então, ser síndico, gente, é uma responsabilidade tamanha. Eu gosto muito de usar o exemplo do Le Monde, que, se a minha memória não estiver me traindo, ele tem uma previsão orçamentária de 4 milhões mês, acho que é isso, que dá 50 milhões ano, praticamente, que é mais do que a renda de muita pequena cidade. Tem muito prefeito que não administra essa quantidade de dinheiro. E quantos contratos para bancar? Eu me lembro que quando a gente entrou aqui no Le Monde, eu me assustei com a quantidade de contrato para avisar. Falei, cara, tem muito contrato aqui. O contrato do cheirinho, pô. Aqui, a curiosidade, né? Não sei se ainda está vigente, mas mas quando eu analisei estava. Tinha um contrato do cheirinho da recepção que não podia ser replicado em outro empreendimento, que esguichava a cada tanto tempo, e era um a cada X metros quadrados. E é específico para aquele empreendimento, desenvolvido o cheiro daquele empreendimento. Exatamente. Falando sobre ainda a questão do síndico profissional, é óbvio que a gente tem síndico morador, que são síndicos competentes, né? Mas sempre vai indicar que o empreendimento tem um síndico profissional, né? Para o próprio empreendimento, você vê no mercado, dificilmente você vai ver uma administradora, né, ser responsabilizada, né, fez determinada coisa de errado, é verdade. Teve desvio de dinheiro, porque é o nome daquela administradora, porque senão ela não se mantém no mercado. Agora, quando é o síndico morador, as chances disso acontecer são grandes. Porque a responsabilidade que ele tem, embora, como você colocou aí, ele responde civil, criminalmente, ambientalmente, por tudo ali, de forma bem ampla no condomínio, mas se ele fizer alguma coisa de errado, algum desvio, como é que você depois vai buscar isso? Como é que o condomínio vai buscar isso? Já em relação a uma empresa sólida no mercado, tem-se essa garantia, né? Então, é importante ratificar o que você colocou aí, cada vez mais tem pouco espaço para a sindicatura que não é profissional no mercado. Ainda aqueles síndicos eleitos, moradores ali, ele tem que buscar a profissionalização, né? É fundamental, até em relação para proteger a ele mesmo. E ter agilidade. E os condomínios, sobretudo os condomínios mais complexos, condomínios grandes, como você falou, a gente tem condomínio que é nossa mês, tá? 4 milhões. Como é que você vai entregar isso para uma pessoa que não é profissional? Não só isso, você citou um condomínio com 1.200 unidades. Vamos entender que moram 3 pessoas em média em cada unidade. Então a gente está falando de 4.000 pessoas. A minha esposa nasceu numa cidade com 3.000 habitantes. É isso aí. Uma microcidade, mas o condomínio pequenininho, em tese, completamente condensado, tem mais gente do que na cidade que minha esposa nasceu. Então, hoje, o síndico é quase um prefeito, né? Principalmente com gestão do recurso. E nós, por exemplo, eu não tenho problema nenhum de falar isso, os meus síndicos moradores me desculpem, mas o nosso preço é mais caro para condomínio com síndico morador. Porque, por exemplo, eu tenho meus processos internos da cobrança. Tá? A gente bateu 31 dias, manda a primeira notificação, depois a gente manda WhatsApp, depois manda e-mail, depois manda carta, depois liga. A gente tem toda uma régua de cobrança que a gente cumpre. E, ao final, a gente faz o acordo para poder receber essa inadimplência ali que a gente está cobrando do condomínio, mas já com parâmetros pré-ajustados. Então, você sabe disso. Eu não fico, Alexandre, eu posso fechar o acordo aqui? Eu tenho um teto limite que eu posso transitar dentro dele. Quando a gente está com o síndico morador,
O cara não pode dividir em menos de 2 vezes. Eu falo, gente, mas deixa eu te explicar uma coisa. No Código de Processo Civil já diz que o devedor pode depositar 30% e pagar o saldo em 6%. Então, você está me dizendo que eu não posso fazer um acordo que a própria lei já, que a própria lei já deu? E aí, às vezes, o cara fala que não, e aí eu vou fazer o quê? Então, tá bom, então deixa ele ir para execução e fazer o pagamento lá em juízo. O que eu vou fazer? O que a gente vê no mercado é isso, né? O tempo todo, infelizmente. E aí cabem os condôminos, obviamente ali representado pelos conselheiros, pelos subsíndicos, entenderem isso e não deixar com que entre qualquer pessoa, né, para representar ali aquele condomínio. E pior de tudo, Murilo, não pior, mas o que eu queria colocar é o seguinte: por mais que a empresa síndica seja a HFlex, né, a gente não é síndico Alexandre pessoa física, quem é síndico é a HFlex. Né, como os outros representantes também da HFlex não são eles pessoas físicas, né, a HFlex é a pessoa jurídica. Mas você sabe que também atinge a gente, pessoa física, em determinadas situações que ocorram. Então eu jamais entraria, quando eu falei que eu virei, né, pulei o muro, né, que eu trabalhava do outro lado e passei para a área de gestão, né, representando a empresa síndica, se não fosse uma empresa como a HFlex. Né? Eu não me colocaria em risco, né? Ainda que não sendo síndico pessoa física. Se não tivesse a HFlex todos os processos muito bem controlados que tem, né? Porque lá na ponta tem gente. Né? Então não adianta você ter processo se você lá na ponta você depende daquela pessoa. Né? Então você tem a tranquilidade de ter processos de controladoria, né? Muito bem especificados, que nos dá uma tranquilidade, né? De, olha, eu sei que está tudo certo, a gente consegue analisar com mais tranquilidade ali. Então, eu jamais me colocaria em risco, ainda que não sendo síndico pessoa física, representando uma sindicatura de pessoa jurídica, se não fosse uma empresa séria como a HFlex. E você trouxe um ponto interessante. Muitas vezes a gente não trabalha só com a HFlex deve ser em torno de 20%, 25% da nossa carteira, a gente trabalha muito pulverizado hoje em dia e a gente acaba sendo muito indicado pelas administradoras porque elas entendem que facilita o trabalho delas, é aquela questão de parceria normal do mercado. Muitas vezes a gente recebe indicação e o síndico vira e fala assim, mas não precisa de advogado aqui no condomínio. Aí tu fala assim, não precisa? Você assina contrato todo mês, você tem ação todo mês, você tem inadimplente, você tem entendimento de lei, você tem entendimento de decreto. Agora, a prefeitura agora emitiu um decreto que o iFood não entra mais. Aí quem é que vai te falar se entra ou se não entra? E tem sim que falar, não, mas é pontual. Então, ainda é uma questão cultural que a gente precisa vencer essa tarefa, essa etapa, assim, tanto nós como advogados, a gente tem de catetizar mesmo o mercado, da pessoa entender que a importância de ter um jurídico, quando vocês, como síndicos e como administradora, entender que tem que ter uma profissionalização, senão o cara vai olhar só preço, não vai olhar valor. Exatamente, é o que mais a gente vê, as pessoas só olhando o preço. Porque, na verdade, se você for olhar o que define a cota condominial de um condomínio, é a previsão orçamentária. Né? O importante é que no final ali, do total da previsão orçamentária, que é o que vai ser rateado e se transformar na cota condominial, seja o mais competitivo. A gente não pode ser o condomínio, como você colocou no início, mais caro. A cota condominial mais cara. Ela tem que ser uma cota condominial competitiva para aquele condomínio ser competitivo, né? Mantendo a qualidade, mas uma cota condominial também dentro ali da média do mercado. Então, se você for só olhar ali aquela linhazinha, assessoria jurídica, ou a linha lá, sindicatura ou administradora, só for olhar para essa linha e achar, não, essa aqui tem que ser a mais barata, entre aspas, e não se aprofundar, né, no que aquela empresa ali te oferece, comparando com outras do mercado, aí realmente você vai estar fadado ao fracasso. Porque é importante entender que precisa sim ter uma boa assessoria jurídica, né? Uma boa administradora, uma empresa de sindicatura séria, mas que aquilo ao final, no total da previsão orçamentária, ela não vai ficar mais caro ou mais barato. Porque se você tem uma boa assessoria jurídica, você consegue melhor tá tratando ali os contratos, né?
Então, daquilo que pode gerar algum prejuízo para o condomínio, o que pode ser reduzido. Se você tem uma sindicatura, uma empresa administradora boa, ela vai fazer uma verificação em todos os contratos, né? Ó, você quer ver um exemplo? Eu entendo que alguns mapas de cotação para alguns serviços sequer devem ser enviados para as empresas antes de passar pelo jurídico. Por que eu digo isso? Nós estamos com um dos condomínios da nossa carteira com passivo trabalhista de R$2 milhões, porque foi feita a concorrência e não contemplou que deveria ter o adicional de insalubridade para a pessoa que manuseia o lixo de um condomínio de 800 unidades comparado a estabelecimento público. Então, o condomínio ficou anos sem pagar o adicional para ninguém. Para ninguém. E aí o resultado disso é as ações em cima da empresa que o contratou. Como a empresa não pagou pela súmula 331 do TST, a responsabilidade subsidiária é do condomínio, e foi lá o condomínio com passivo agora de 2 milhões, uma empresa falida que ele não consegue ir atrás. Então, assim, como é que não vai ter jurídico? É a famosa, entre aspas, economia porca, né? A gente tem que falar isso, não tem outro termo, né? É economia porca. Você sabe um case bacana que nós temos juntos? Foi uma obra de fachada. Porque inicialmente a empresa estava perfeita e ela foi dando sinais de cansaço ao longo da obra, e ali vocês faziam todas as medições, aí em determinado momento, quando não tinha os recolhimentos previdenciários, vocês faziam retenções, nos consultavam, faziam a retenção da nota, e aí foi feita uma engenharia que, ao final, a empresa, de fato, não pagou os funcionários, de fato, isso ia recair para o condomínio, mas vocês tinham o dinheiro ali para fazer frente a isso. Então, esse é um case mesmo, que nós atuamos em conjunto, que para mim foi um exemplo muito bom. Sim, sim. Você só pagar, né, as empresas se elas apresentarem todas as documentações trabalhistas, né? Isso é básico. É básico, né? É básico, mas tem muita gente que não faz isso no mercado. Exatamente. Você acredita? Acredito, que eu já vi. O tempo todo a gente vê isso daí. Porque a empresa faliu e aí todo mundo que trabalhava ali naquela empresa responsabiliza o condomínio. Como você disse, a responsabilidade é subsidiária e o condomínio é compelido ali a pagar, né? Exatamente. E são vários exemplos. Eu não sei se você viu agora. Saiu a norma coletiva dos porteiros de São Paulo. Ainda não saiu a do Rio. Mas foi incluído um artigo, cara, que é uma loucura na minha concepção. Essa questão da análise até das pré-contratações são tão importantes que no Rio ainda não aconteceu, mas na minha concepção tem uma situação completamente diferente e completamente surpreendente em São Paulo, que na convenção coletiva dos porteiros tem uma determinação que, se você substituir o profissional porteiro por uma portaria remota, você tem que pagar 5 salários de indenização para aquele porteiro. Eu não sabia disso. Você não sabia disso? Para mim é novidade. E no Rio de Janeiro isso ainda não acontece, não sei se essa moda vai pegar. Em São Paulo já está na convenção coletiva, já teve caso do judiciário e o Tribunal Regional do Trabalho confirmou a obrigação de indenizar em 5 salários. Isso é para tentar diminuir o desemprego, né? Isso é para tentar diminuir o desemprego. Certamente é com esse objetivo aí que tem essa legislação. Agora, você já imaginou se chega um contrato para nós analisarmos de portaria remota e se eu não vou olhar a convenção coletiva do empregado que vai ser mandado embora? Tudo se entrelaça. Cara, tudo se entrelaça. É um organismo extremamente complexo de tomada de decisão. Eu costumo dizer que síndico devia ser chamado de CEO, principalmente em grandes empresas, mas as pessoas ainda não decidiram não profissionalizar. E tudo bem, a gente segue tentando educar o mercado. Sim. Tomara que essa moda não venha para o Rio, né? Tomara que essa moda não venha para o Rio. Mas eu acho que o Rio é completamente diferente do mercado de São Paulo, né? Em tudo, até em tecnologia, né? A gente tem poucas portarias remotas no Rio de Janeiro. Se comparado a São Paulo, sim, é bem pequeno, né? São Paulo completamente diferente, é uma outra cultura, a cultura da questão que você falou aí, do delivery,
né, do delivery que não entra, não vai até o apartamento, né, o delivery só vai até a portaria. Aqui no Rio de Janeiro é complicado você levar isso como uma proposição para uma assembleia, para um regulamento interno, para que de fato as pessoas tenham que descer até a portaria para pegar sua pizza, por exemplo. Então, só que saiu um decreto municipal, nós mandamos parecer para os condomínios nesse sentido, que o decreto diz que o entregador ele é proibido de entrar no condomínio, salvo se tiver alguma assembleia autorizando ou algumas exceções legais, que são pessoas de mobilidade reduzida, idosos. Então, neste momento, o entregador é proibido se você não fizer uma assembleia. Aí eu te pergunto, todo mundo já fez suas assembleias para liberar os entregadores que entram ainda no condomínio? Mas geralmente os regulamentos internos do condomínio permitem, né? A maior parte, se não a já totalidade, permite. Já está ali, ó, é o horário de entrega, o que pode, como é que faz, né, no caso de delivery, isso tem que estar no regulamento interno. Então, acho que por isso que os condomínios não estão tão preocupados em fazer essa assembleia, porque geralmente no regulamento interno já coloca isso, né, como a entrega. Agora, na verdade, eu não estou muito atualizado em relação a isso, mas pelo que eu saiba é o seguinte, sempre existiu, né? Que não era obrigado a entrar. Não, ele não é obrigado a entrar. Isso. Agora ele é proibido de entrar se não tiver uma regra específica autorizando. Do condomínio? Sim. Mas se a maior parte tem isso no regulamento interno, não mudou muita coisa, né? Isso. Eu acho que é mais para resguardar o próprio entregador, porque a gente já teve alguns casos aí que foi para mídia, você sabe disso, né? Da pessoa achar que é obrigatoriedade do... Subir. Então, se a empresa no qual ele trabalha não tem aquela política de entrar, ele realmente pode simplesmente dizer, olha, não vou entrar. Então, agora, além disso, ainda tem a necessidade do condomínio também ter essa regra de que ele pode entrar. Não, e é importante que aconteça. E você sabe que esse é um dos motivos que eu falo bastante de que o regulamento interno tem que ser de fácil alteração. Porque olha a dificuldade de trabalhar como advogado num condomínio. Eu tenho um Código Civil de 2002 com 10 artigos falando de condomínio, eu tenho a Lei de Incorporação de 64 falando de condomínio, eu não tenho mais nada. Todo o resto eu tenho que pegar entendimento do judiciário, interpretação própria, assumir o risco, eu entendo desse jeito, se você não entende, a gente discute no judiciário. E aí eu te digo, há 5 anos atrás tinha Uber? Não. Tinha iFood? Não. Tinha beach tênis? Não. Cara, e agora inteligência artificial. Então, assim, eu tenho condomínio hoje com quadro de beach tênis, que foi... mas não tinha como estar na convenção isso antes, porque não existia esse esporte. Então, precisa ter um regulamento que seja mais fácil de atualizar, muito menos rígido que a convenção, que normalmente são 2/3, e para o condomínio seguir na evolução conforme a vida evolui, né? Exatamente. É para isso que serve o regulamento interno, né? É para isso que serve. E ele tem que, de fato, ser muito mais fácil de alterar do que, obviamente, a convenção, que são 2/3, né? Porque ele tem que se moldar. E aí, falando um pouquinho da questão da implantação, né? A gente implanta o condomínio com aquelas regras básicas, mas cada condomínio é um condomínio, né? Independente de estar na mesma região ou não, a gente vai adaptando o regulamento interno conforme as pessoas vão se mudando, os espaços vão tomando vida, né? A gente tem a regulamentação básica ali, mas a gente vai moldando de acordo com aquele condomínio, com aquela população, que às vezes determinado condomínio usa mais tal área, não, o horário é melhor desse horário. Então isso se molda muito em relação àquela população daquele condomínio. E tem alguns prédios que essa regra aqui é maravilhosa e aderente, e em outros o público não aceita. Não aceita. É isso aí. Cara, a gente está se encaminhando para o final, acho que eu ficaria aqui o dia inteiro batendo papo, extraindo conhecimento da Alexandre. Queria que você deixasse uma mensagem final, tanto para os condôminos, quanto para quem quer ingressar nesse mercado. Primeiro, para ingressar nesse mercado tem que se profissionalizar, né? Como a gente falou bastante aqui, não tem mais espaço no mercado para quem não se profissionalizar, né? Acabou aquela era, né, que mais de 40 anos atrás, que o condomínio era gerido por um síndico morador, geralmente aposentado, que ficava ali, conversava com todo mundo na portaria. Não tem, já há alguns anos já não tem mais espaço para isso. Ainda que tenha o síndico morador, ele tem que se profissionalizar, né? E mensagem para os nossos condôminos que consigam aqui ver os nossos tem muita gente que assiste, tá? Tem muita gente que assiste, né? Dizer que a gente tem muito orgulho
do que a gente faz no condomínio, tá? A gente trabalha para vocês, é importante colocar isso, né? Então, tudo que a gente faz, política de retenção de profissionais, né? Processos muito bem definidos, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa empresa, é para melhorar a prestação de serviço para vocês. Bacana. A dica que eu vou deixar, eu vou sair do direito, mas a minha dica é modelagem. Modelagem nada mais é do que você observar um exemplo e tentar segui-lo. Então tenha paradigmas, tenha pessoas e toma cuidado. O teu exemplo pode estar na tua frente, como o meu está aqui hoje. Obrigado.